Olá, olá, aqui é o Aron. E eu sou a Cata. E antes de nós falarmos sobre o acidente, nós precisamos dar alguns contextos sobre a época. Ou seja, vamos falar sobre a União Soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética conseguiu uma grande parte da Europa, e com isso ela começou a transportar vários recursos para essas áreas se desenvolverem, e também para ter uma relação mais forte com os países embaixo de sua zona de influência. Porém, com todo esse território, ela ficou com uma falta de recursos, a maior parte sendo de eletricidade. Então, a grande União Soviética teve um grande plano de fazer várias usinas que seriam usadas para gerar grandes quantidades de energia para suprir toda essa demanda de eletricidade civil, militar e científica. E assim deu-se início ao programa nuclear soviético, onde o seu maior foco era gerar grandes quantidades de energia para ser usada por ela mesma e seus países aliados. A cidade de Pripyat, o lugar onde estava localizada a usina de Chernobyl, continha um hospital com limite de 450 pacientes, um cinema e 36 academias. Basicamente, continha o lazer de qualquer cidade normal, que poderia aguentar milhares de pessoas. A cidade foi construída totalmente com o intuito de servir a usina, aos seus trabalhadores e suas famílias. Pripyat era conhecido como uma Atmangrad, sendo assim, era uma cidade feita particularmente para gerar energia. A usina de Chernobyl era diferente de outras usinas. Primeiramente, pois seu moderador não era a base de água, e sim de grafite. Ou seja, se você soltasse totalmente a água daí, ainda teria o efeito do próprio moderador. Ou seja, o vapor iria apenas ficar deixando o núcleo cada vez mais e mais quente e piorando a situação. E sem falar que essa usina deixava requisitos de plutônio, onde poderia ser usado para armas nucleares e ainda mais poderia gerar energia. E ela foi feita assim, pois poderia ser construída em massa. O acidente ocorreu pois havia um teste marcado justamente para ver qual que era o máximo que a própria usina aguentava vai ficar no mínimo de sua potência. E ainda mais por azar, o próprio reator 4 da própria usina estava em manutenção, ou seja, a usina já tinha perdido 35 a 25% de toda a sua capacidade. E para piorar ainda mais toda essa situação, houve um erro totalmente humano. O chefe noturno e o engenheiro-chefe da própria usina entraram em um argumento, praticamente. Eles queriam. Um deles queria que deixasse assim mesmo, pois era mais seguro, e o outro falava que a própria usina aguentava ficar a 200 megavolts por hora. E hoje podemos ver que um deles estava errado, e era o engenheiro-chefe. E com isso, eles acabaram deixando a potência da própria usina cair mais e mais e mais, até que ela simplesmente soltou a tampa dela para o céu, aonde quebrou o teto e deixou vários requisitos de material totalmente cheio de radiação e ainda soltando uma fumaça, um vapor que depois iria
contaminar uma boa parte do mundo, chegando até no Brasil, Estados Unidos, Europa inteira e Japão. Após o acidente ocorrer, as populações gerais não ficaram sabendo de nada. Ou seja, enquanto havia sei lá quantos mil gamas de radiação sendo soltadas pelo ar a todo momento, simplesmente ninguém sabia disso. Apenas bombeiros, militares e o meio que o prefeito da cidade. E para isso eles tiveram que usar bombeiros para tirarem o fogo que estava lá na usina, muito sem saber a quantidade fatal que ela mesma estava soltando neles, sendo que equivalente a 45 segundos no teto da própria usina seria equivalente a 5 anos de radiação gama sem parar, extremamente fatal. Por mais de todo mundo saber que era um risco chegar nem que seja a 100 metros da própria usina, milhares de helicópteros da União Soviética, da Ucrânia e dos países vizinhos tentaram barrar qualquer resquícios do núcleo, para o núcleo parar de soltar aquela fumaça totalmente cheia de radiação. Mas digamos que radiação afeta as pessoas e elas morrem muito rápido. Digamos apenas isso. No final, foi contido totalmente a usina. Porém, ela se espalhou por praticamente o mundo inteiro, com mais de 28 baixas e mais de 6 mil crianças e adolescentes com câncer e mais de 100 pessoas com feridas do acidente. E sem falar que a maior parte dos fatos foram simplesmente deixados na gaveta pela União Soviética. Por muitas vezes mostrando fatos mentirosos, falando que foi bem menos o número de pessoas afetadas. A ONU declara que foi mais de 15 mil pessoas dentro e fora do bloco soviético. Bom, pessoal, é isso. Eu poderia ter posto muita coisa, mas aí o vídeo ia ficar muito longo e não teria como eu simplesmente mostrar tudo. Tem muita coisa e eu recomendo que vocês realmente pesquisem. Falou! Tchauzinho!